Olá, tudo bem com você? Vamos fazer uma revisãozinha hoje para a nossa reavaliação, relembrando os conteúdos que trabalhamos, as orações subordinadas substantivas e as orações subordinadas adjetivas e também colocação pronominal, certo? Vamos ver a primeira questão. Aqui eu tenho o trecho de uma obra de Carlos Drummond de Andrade, um poema, né? Na verdade, que diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. A primeira parte do poema, que são dos versos de 1 a 3, é marcado sintaticamente pela presença de orações. Vamos ver que tipo de orações? Primeiro, você já aprendeu que para ser uma oração precisa ter, é obrigatório que tenha verbo. E aqui nós estamos marcando o verbo, então, de todas as orações, do verso 1 até o verso 3. E você consegue perceber aí que todos os verbos que estamos marcando é o verbo amar. Portanto, dependendo do número de verbos, é o número de orações que nós temos. Então, nós temos 4 verbos marcados aqui, 4 orações. Os elementos que ligam são os conectivos, são os conectores, certo? Que eles podem ser coordenativos ou subordinativos. Como eu vou saber? Então, vamos observar aqui. Aqui estão eles. Os elementos que estão ligando. É o que, novamente, desta próxima oração, e agora do último verso, que é o que nos pede, certo? E aí eu tenho, então, esses elementos que ligam. Esses elementos que estão ligando aqui, eles são coordenados subordinados. Primeiro, para serem subordinados, eu não posso tirar. João amava Teresa, amava Raimundo, amava Maria. Posso tirar? Não, muda o sentido. Então, eu já sei que esses elementos que estão ligando aqui são elementos que ligam as orações subordinadas. Muito bem. Então, agora vamos observar nas alternativas. Aqui é o que eu vou descartar. Eu vou descartar a letra B, porque fala coordenadas, certo? Então, essa aqui eu vou descartar. E agora a letra I, que também fala coordenada sindética aditiva. Então, essas duas eu já descarto, porque eu já percebi que aqui tem orações subordinadas. Muito bem. Agora, eu tenho duas, adjetivas restritivas ou explicativas. Qual é a diferença entre as duas? A diferença entre restritiva e explicativa é que as explicativas, elas estão entre vírgulas, certo? Agora, observe ali na que você tem. Você tem ela com vírgulas ali? Tem? Não tem agora. Ah, então eu já sei. Se ela não está com vírgula, ela é que? Restritiva. Então eu já sei a primeira aqui, ó. Subordinadas, adjetivas, restritivas, certo? Muito bem, então a resposta que nós estávamos procurando é esta aqui, a letra A. Então, pela presença de orações subordinadas adjetivas restritivas, cujos termos introdutórios atuam como que? Conectivos, certo? Muito bem, como sujeitos. Então, uma questão muito fácil. Agora, vamos analisar a segunda questão. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas. Lembre-se, para ser subordinado substantivo, eu tenho que ter uma oração principal e uma oração subordinada. Ligando essas duas, eu tenho um que é a conjunção integrante. Portanto, a segunda oração subordinada ela vai transformar-se numa subordinada substantiva, porque vai adquirir o quê? Um valor, uma ideia, um sentido de um nome. Este nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, vamos analisar a primeira aqui. Olha só, a primeira diz o seguinte: meu desejo é. Olha onde está o verbo. Lembre-se que a prof está sempre falando para você que você tem que cuidar é o verbo, certo? Achamos o verbo ali. É. O segundo verbo, haja. Muito bem. 2 verbos, 2 orações. Ligando, eu tenho o elemento aqui, o conector. Esse conector aqui, o conectivo que está ligando, certo? Está ligando orações substantivas, vamos ver. Meu desejo é. Pergunta para o verbo. Quem é? Meu desejo. Meu desejo é sujeito. Eu tenho sujeito e verbo, mas o verbo é de ligação. Então, o que acompanha o verbo da ligação, sempre o que é? É predicativo. Se é predicativo, qual é a oração aqui que fala em subordinado substantiva predicativa?
A número 2, muito bem. Então, você iria colocar a número 2. Agora, na letra B, meu desejo é um só. E essa você não pode errar, porque essa aqui, antes do que, eu tenho a presença dos 2 pontos, certo? E os 2 pontos me marcam um aposto, uma explicação. Então, eu tenho oração o quê? A positiva. Que número é a positiva? É a 4. Olha só como você está conseguindo resolver tranquilamente. Agora, vamos à letra C. Convém que haja paz. Convém. Eu tenho um sujeito? Aonde está o sujeito? Do outro lado. Qual é, então, em que a subordinada substantiva está com o sujeito, chama-se o quê? Subjetiva. Portanto, a número 1. Agora, observe a letra D. Necessito. Quem que necessita? Eu. Mas quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. Aí você percebe que acompanhando este que aqui, eu tenho agora uma preposição. Então, quem necessita, necessita de algo, de alguma coisa. O que vem a ser isso aqui? Então, objeto indireto. Qual é o objeto indireto? Que letra você tem ali? A 5, né? Muito bem. A 5. Agora, a letra E, que sobrou ao quê? Faltou a número 3, certo? E aqui você tem, então, as respostas, certo? De todas as classificações das orações subordinadas substantivas. Agora, vamos à terceira. Indique a frase em que a colocação pronominal está incorreta. O que é a colocação pronominal? É quando o pronome oblíquo vem depois do verbo, antes do verbo ou cortando o verbo, certo? Tenho próclise se ele estiver na frente, ênclise se ele estiver depois e mesóclise se ele estiver no meio. Tudo bem. Mas tem uma frase aqui que está equivocada com relação a este pronome. No primeiro, todos me darão razão. O me é o pronome oblíquo. Na letra B, dar-me-ão razão. Tá cortando o verbo. E darão-me razão. Certo? Bom, aqui todos, com exceção... Não, a letra A, todos me darão. Ele está na frente do verbo. Então, ele é um caso de próclise. Na segunda, dar-me-ão. Ele está cortando o verbo, então é mesóclise. Na letra C, também está cortando o verbo, é mesóclise. Então, significa que eu tenho a B e a C com o caso de mesóclise. Mas mesóclise só tem em 2 momentos. Quando eu tenho o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito do modo indicativo, certo? Então, observe a B. Darão. Darão é futuro. Dar-me-ão, certo? Agora, se eu disser futuro do presente, mas usando mesóclise, será que a letra C está correta? Olha, darão-me. Eu posso até falar que a linguagem coloquial se aceita. Na hora da língua padrão, eu tenho que ter cuidado. Não, vamos fazer o uso correto da colocação pronominal, certo? Então, qual nós iríamos marcar? Nós iríamos marcar a letra C, porque aqui está errado. É dar-me-ão, como está na letra B. Tudo bem? Acabou. Beijo para você, que realmente você vá super bem na nossa reavaliação. E bom descanso para você.